Amigos, bom dia. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Essa doutrina esclarecedora e consoladora, que todos nós não escapamos das nossas dores físicas e morais, mas com a nossa fé em Deus, a nossa fé em nós mesmos e aprendendo com os espíritos que ditaram esta obra maravilhosa, que é a doutrina dos espíritos, e que Jesus afirmou que haveria um Consolador prometido, e esse Consolador prometido está inserido nas 5 obras que são as obras básicas da doutrina ditada pelos Espíritos e codificada por Allan Kardec. Então, nós temos essas obras que nos dão uma visão ampla da vida atual e da vida futura, após a morte do nosso corpo. Então, nós temos os livros da doutrina, as obras básicas, que é o Livro dos Espíritos, foi o primeiro livro, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Então, esses livros, ditados pelos Espíritos aos médiuns da época, nos traz uma visão geral do porquê dos nossos sofrimentos. E nós estudamos, esses dias aí anteriores, sobre as causas atuais das aflições, que é provocado por nós mesmos. Agora, hoje nós vamos ler e comentar o item 6, que diz sobre as causas anteriores às aflições, coisas que nós não provocamos nessa presente reencarnação, mas pelo livre-arbítrio e pela bondade de Deus, nós somos punidos em outras, somos punidos sobre erros cometidos em outras reencarnações. Então, é a justiça de Deus, porque senão nós não vamos entender, sendo Deus bom, justo e misericordioso, como é que acontecem coisas que nós não fizemos e Deus não pratica injustiça com nenhum de seus seres. Então, nós vemos aí crianças que nascem e morrem na terrindade. Mal acabou de nascer, deixando seus pais atormentados, tristes, e a criança parte, e quando não parte, muitas vezes já nasce com doenças incuráveis. Então é a justiça de Deus, e que nós entendemos a doutrina dos Espíritos sobre as reencarnações, que nós já estudamos também. Então, se nós não cometemos, nem tivemos tempo de cometer e já desencarnamos, então não há efeito sem causa. Então, são erros cometidos em vidas passadas. É por isso que nós, estudando o Evangelho, que nós fazemos esse trabalhinho diariamente, estudando o Evangelho e procurando investir sobre a vida futura, procurando ser mais caridosos, mais humanos, desprendidos da ganância pela aquisição dos bens materiais, nós vamos nos preparando para ressarcir os nossos débitos já na presente reencarnação, fazendo nossas preces, mudando os nossos pensamentos, as nossas atitudes perante ações impensadas contra o nosso próximo.
Então, para iniciar esse trabalhinho, vamos agradecer a Jesus por mais esta oportunidade. Que possamos, Senhor, nesta manhã, conseguir entrar em sintonia com os bons espíritos, para que possamos sentir próximos de nós tanto os espíritos protetores, parentes queridos, que aproximam principalmente nessas datas e festividades, como é o caso do Natal. Nós pedimos para que possamos ser merecedores e ter sintonia com esses espíritos bons. E pedimos ainda, Senhor, para que possamos orar pelos espíritos encarnados que ainda sofrem no plano espiritual e que o nosso amor, a nossa oração sincera por eles, eles vão se sentir menos desamparados. Então é isso que pedimos em prece, Senhor. Dá-nos essa força de irradiarmos o bem a todos que nos rodeiam, encarnados e desencarnados. E pedimos ainda, Senhor, para que possamos curar as nossas doenças da alma, que é o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a prepotência. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade. E assim pedimos a permissão para iniciar o bate-papo desta manhã em torno do Evangelho. Obrigado, Senhor, que assim seja. Graças a Deus. Então, como estava falando, hoje nós vamos então ler e tentar compreender, todos com o livrinho na mão, que é o nosso momento de estudo, de compreensão. E compreendendo, nós vamos um pouquinho praticar e vamos deixando de lado as nossas angústias, as nossas ambições e aumentando nossa fé em Deus com alegria em nossos corações. É isso que nós adquirimos, essa força, quando estamos fazendo o estudo do Evangelho de Jesus, estudando e praticando o Evangelho em nossas ações diárias. Então vamos lá. Então, quem estiver com o livro na mão, ou então depois peguem essas gravações que nós fazemos aí na rede social Facebook, na linha do Templo Osterval do Cano Silva. Nós temos aí também essas gravações do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo no canal do YouTube Osterval Silva. E é um trabalhinho que eu faço desse estudo literalmente, não é uma palestra, é um estudo. E agradeço a todos que têm me estimulado a continuar esse trabalhinho, que é um estudo literalmente do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Então, é um trabalho que fazemos com amor, com carinho. E ao escutar esse estudo por mim mesmo, quando assisto, terminando o nosso bate-papo, eu sempre assisto as minhas gravações, é uma maneira de nós olharmos o que falamos e procurar mudar as nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas palavras, com relação àquilo que ainda nos incomoda, com relação
aquilo que ainda nós sabemos que precisamos curar determinadas doenças da alma. E principalmente o melindre, que nós somos ainda muito dodói. Então, os estudos, o conhecimento, nos ajuda a pegar esses estudos que a doutrina espírita nos proporciona e ir combatendo as nossas inferioridades, que são muitas, mas que nós conseguimos, através da simplicidade, do amor sincero, da união, de querer compreender as pessoas e se colocar no lugar delas, procurando evitar falar do alheio, a fofoca, que é falar na ausência da pessoa. Nós vamos orando e lutando contra essas nossas imperfeições, as nossas rivalidades, que são tantas desde criança, os desentendimentos com vizinhos, com parentes, com pai, com mãe, com os irmãos. É coisa que vem do passado, essas nossas dificuldades, reencarnações passadas. E é isso que nós vamos abordar hoje. As causas anteriores das nossas aflições. O porquê que acontecem certas coisas que nós não provocamos nesta presente reencarnação. As nossas antipatias é a nossa falta de paciência de relacionar com os nossos familiares, pelos laços sanguíneos, as nossas dificuldades de relacionamento, as nossas disputas materiais com os nossos irmãos. Então, são doenças da alma que, ao longo da nossa jornada, nós vamos nos esforçando, vamos fazendo uma análise do que somos e vamos orando, vamos pedindo perdão a Deus, porque ninguém muda de uma hora para outra e ninguém faz o outro ser simpático a você. Muitas vezes nós temos antipatia por familiares que nunca nos fizeram mal, mas nós temos essa antipatia que são de relacionamentos passados. É natural, então não devemos forçar. Ninguém dobra o outro. O que dobra é o amor ao longo do tempo. Então não devemos nos preocupar quando nós não temos afinidades com um filho, com uma mãe, com um pai, com um cunhado, com cunhada, com sobrinhos. Vamos nos preocupar em nós melhorarmos. Vamos tentar colocar o Evangelho em nossas vidas e combater esses vícios, esses impulsos e orar. Nós vamos aos pouquinhos ressarcindo esses débitos. Então, nós temos a oportunidade da reencarnação, porque não vamos agradar a todos, nem Jesus conseguiu agradar a todos. Então, o nosso esforço é de conseguirmos agradar a Deus, a Jesus. O nosso comportamento no tocante às nossas ações, pensamentos e palavras dirigidas ao nosso próximo. Então, nós temos
na família a oportunidade de transformar esses laços materiais em laços consanguíneos materiais, em laços espirituais, laços eternos. Em diversas reencarnações, teremos os laços da família espiritual. Então, vamos lá. Causas anteriores das aflições. Está aqui, então, no Evangelho segundo o Espiritismo, que é um grande livro, deve ser colocado na nossa cabeceira para refletirmos. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, o item 6, causas anteriores das aflições. Então, vamos lá. Mas, se há males dos quais o homem é a causa primeira nesta vida, as aflições atuais provocadas por nós mesmos, há outras aflições, pelo menos na aparência, que lhes são completamente estranhos e que parecem atingi-los como fatalidade. Males que nos acontecem que nós não provocamos na presente reencarnação. Tal é, por exemplo, a perda de seres queridos e de arrimos de família. Seres queridos morrem de repente. São coisas que nós não podemos evitar, não é provocado por nós. Né? Arrimo de família, o pai, o chefe de família morre de repente e a família fica com necessidades materiais, até de sobrevivência. São coisas que nós não impedimos. Nós não conseguimos impedir, não foi provocado por nós. Não é? Tal, por exemplo, a perda de seres queridos e de arrimos de família. Tais são ainda os acidentes que nenhuma providência poderia impedir. Os acidentes de carro, de avião, de cair numa calçada e morrer, né? São coisas que não foi provocada na presente reencarnação. Os reveses da fortuna, de repente perde tudo, os reveses da fortuna, que frustram todas as medidas de prudência, os reveses da fortuna, perde tudo, faz um mau negócio, perde tudo, né? Que frustram todas as medidas de prudência, né? Sem provocar, foi mal administrado, houve desvios. Então, são experiências difíceis e que não foi provocado nessa vida. Muitas vezes a pessoa recebe fortunas em herança, de repente perde tudo. Por quê? Tudo está sob o comando de Deus. Aquela fortuna não tinha mérito de a pessoa ficar com ela, então ela acaba com a fortuna. As necessidades espirituais, o porquê está ligado a reencarnações anteriores e sob o comando de Deus, que conhece todos os seus filhos e sabe o que é melhor para cada um de seus filhos. Os flagelos naturais e as enfermidades de nascimento. Os flagelos naturais, as coisas que acontecem inesperadamente. As enfermidades de nascimento, já nasce a criança com doença, nem sai do hospital. Sobretudo, aquelas que tiram aos infelizes os meios de ganhar a vida pelo trabalho, como as deformidades, a idiotia, o cretinismo. São pessoas que já são impedidas até de trabalhar para a sua própria sobrevivência, né? Que ele cita aqui, como as deformidades,
a idiotia, o cretinismo, etc. São as pessoas especiais que já nascem com problema de idiotia, não é? Aqueles que nascem, agora vem a explicação, aqueles que nascem em semelhantes condições, seguramente nada fizeram nesta vida para merecer uma sorte tão triste. Não foram provocados por ela, aconteceu. Não é? Sem compensação, não podiam evitar, impotentes para mudarem por si mesmos, são impotentes para mudar as coisas que acontecem sem nós cometermos essas infrações na presente reencarnação. Então, aqueles que nascem em semelhantes condições, seguramente nada fizeram nesta vida para merecer uma sorte tão triste, sem compensação que não podiam evitar, impotentes para mudarem por si mesmos e que os coloca à mercê da comiseração pública, a compaixão pública. Né? Não tem potência, é impotente para mudar por si mesmo e que os coloca à mercê da comiseração pública, da compaixão pública. Né? Que são coisas que nós não provocamos na presente reencarnação. Por que, pois, seres tão infelizes? Os nossos questionamentos. E Deus é o nosso Pai, não comete injustiça. Né? Por que, pois, seres tão infelizes, ao passo que ao seu lado, sob o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos sob todos os aspectos? Por que acontece isso? Tantos alegres, tantos felizes, tantos que a vida sorri, com dinheiro, com as fortunas, e outros sem cometerem infrações, sem cometer as causas atuais das infrações. Acontece todas essas tristezas, essas anomalias que ficam à mercê da compaixão dos seres humanos. Nós olhamos com compaixão, com tristeza, os sofrimentos alheios, sem provocarem na presente reencarnação, a idiotia, a perca de fortunas, crianças que já nascem com deficiências físicas, pessoas que morrem de repente, são chefes de família que traz o dinheiro para casa. Não é? Então, não foi provocada na presente reencarnação. Por que, pois, seres tão infelizes, ao passo que ao seu lado, sob o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos sob todos os aspectos? Que dizer, enfim, dessas crianças que morrem em tenra idade e não conheceram da vida senão o sofrimento? É injustiça de Deus? Não, nós vamos ver que são causas anteriores, provocadas por nós em vidas passadas. Né? Que dizer, enfim, dessas crianças que morrem em tenra idade e não conheceram da vida senão o sofrimento? Problemas que nenhuma filosofia pôde ainda resolver. Anomalias que nenhuma religião pode justificar e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus. Aqui o Espiritismo explica essas anomalias através das reencarnações sucessivas,
Com espada fere e com espada será ferido. Esse é a doutrina esclarecedora e consoladora. Que Deus é justo, é bom, é misericordioso. É o nosso Criador. Continua criando incessantemente espíritos através do nosso livre-arbítrio. Nós cometemos o bem ou cometemos o mal e sofremos as consequências de tudo que fizemos. Na hipótese de ser da justiça e da providência de Deus, na hipótese de ser a alma, na hipótese de ser a alma criada ao mesmo tempo que o corpo, e sua sorte está irrevogavelmente fixada após uma estada de alguns instantes na Terra. Não cometeu nada ainda, morreu em criança. Um jovenzinho que ainda não conhece nada, não deu tempo de praticar o mal e morre de repente. Essas balas perdidas, não há efeito sem causa. Com a espada fere e com a espada será ferido. João Batista, Elias anteriormente, que mandou através dos seus comandos, muitos morreram. A seu mando. Na reencarnação, como João Batista, ele foi degolado por Herodes. Com espada fere, com espada será ferido. Então não devemos temer. Temos que aumentar a nossa fé em Deus, procurar evitar as aflições atuais da presente reencarnação. E as anteriores mudar as nossas atitudes. Pode ser que nós estamos já com a reencarnação inserido certas dores programadas para essa presente reencarnação, mas nós podemos modificar, procurando mudar o nosso comportamento. São abreviados na presente reencarnação. Já nós ressarcimos débitos de vidas passadas na presente reencarnação. Então vamos lá. Que fizeram essas almas? Que fizeram essas almas que acabam de sair das mãos do Criador? Nenezinhos, crianças pequenas que morrem na eternidade, para suportar tantas misérias neste mundo e merecer no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer, quando não puderam fazer nem o bem nem o mal. Como é que se explica isso? A doutrina espírita explica. Cometemos como espírito imortal em uma determinada reencarnação atitudes maléficas contra o nosso próximo. E nós vamos ressarcir em outras reencarnações, com espada fere, com espada será ferido em um novo corpo. Entretanto, em virtude do axioma, em virtude da verdade, que todo efeito tem uma causa, isso nós precisamos refletir. Todo efeito tem uma causa. As causas atuais das aflições que nós estudamos esses dias e as causas anteriores das aflições que estamos estudando hoje. Entretanto, em virtude do axioma, quer dizer, da verdade, de que todo efeito tem uma causa, essas misérias são efeitos que devem ter uma causa. E desde que se admita Deus, um Deus justo, essa causa deve ser justa. Ora, a causa precedendo sempre o efeito, a causa vem antes do efeito.
uma vez que não está na vida atual, não é causa que eu provoquei agora, causa atual das aflições, deve ser anterior a ela. Essas causas devem ser anterior a essa reencarnação, que nós não sabemos explicar o porquê acontece conosco, coisas que nós não provocamos, né? Quer dizer, pertencer a uma existência precedente. Deve ser, então, essa causa deve ser anterior a esta reencarnação, quer dizer, pertencer a uma existência precedente. Por outro lado, Deus não podendo punir pelo bem que se fez, nem pelo mal que não se fez, Deus não vai punir pelo bem que fez e pelo mal que se fez, né? Então vamos entender. Por outro lado, Deus não podendo punir pelo bem que se fez, nem pelo mal que não se fez, não pode punir pelo mal que não se fez. Se formos punidos, mesmo assim formos punidos, é porque fizemos o mal. Não há efeito sem causa e Deus é bom, justo e misericordioso. Então, nós fizemos o mal. Se não fizemos o mal nesta vida, ou fizemos numa outra. Se não fizemos o mal nesta vida, ou fizemos numa outra. Causas anteriores das aflições. É uma alternativa da qual é impossível escapar. Não podemos escapar dos nossos débitos. Por isso que a doutrina espírita é a doutrina da fé raciocinada. Não enxerga quem não quiser ver. Por isso nós devemos fazer uma análise. Nossa, o porquê dos nossos sofrimentos. E se não tiver explicação nessa presente reencarnação, que muitas vezes nós sofremos por causas que nós provocamos na presente reencarnação, são causas anteriores à reencarnação, a esta reencarnação, né? É uma alternativa da qual é impossível escapar e na qual a lógica diz de que lado está a justiça de Deus. Então é muito bom nós fazermos essas reflexões, que nós conseguiremos assim eliminar um pouco das nossas doenças da alma. O ciúme, a inveja, o orgulho, a vaidade, são empecilhos para nosso crescimento moral e material. Não é? O homem, pois, não é sempre punido. O homem, pois, não é sempre punido ou completamente punido na sua existência presente. Nós, muitas vezes, não somos punidos de todas as nossas infrações, de várias reencarnações e uma presente reencarnação. Ao longo do tempo, nós vamos ressarcir nas nossas dívidas. Isso é bondade de Deus, né? O homem, pois, não é sempre punido ou completamente punido na sua existência presente, mas não escapa jamais às consequências de suas faltas. Não escapa jamais às consequências das nossas faltas. Então é por isso que nós oramos, por isso que nós fazemos uma reflexão do nosso comportamento familiar, no trabalho, na sociedade. É muito importante. Não importa que sejamos criticados. Jesus, além de ser criticado, ainda mataram. O que importa
É a gente com a gente, como diz minha mãe. E nós, batendo de frente contra as nossas inferioridades, nós estamos investindo em ressarcimento de dívidas passadas. Possamos ressarcir dívidas que vão ser programadas para outras reencarnações. Não é? Então, o homem, pois, não é sempre punido ou completamente punido na sua existência presente, em uma só reencarnação, mas não escapa jamais às consequências de suas faltas. Não escapa jamais às consequências de suas faltas. A prosperidade do mal não é senão momentânea. A prosperidade do mal, nós vemos ainda o mundo mal, violento, né? Então, a prosperidade do mal não é senão momentânea. E se ele não expia hoje, se ele não paga essas dívidas hoje, expiará amanhã. Ao passo que aquele que sofre está expiando o seu passado. Aquele que já está sofrendo por causas que ainda não entende essas anomalias, nós devemos orar, pedir forças a Deus e agradecer pela oportunidade que estamos tendo. Por isso que nós oramos pelos malfeitores, pelos bandidos, pelos assassinos. Porque para que Deus tenha misericórdia por eles, nós estamos jogando uma irradiação boa sobre eles. Porque eles vão expiar as suas faltas, é a lei divina. Mas nós vibrando pelos bandidos, pelos corruptos, pelos governadores mal intencionados, criando esse hábito de orar por eles, nós estamos irradiando, nós estamos amolecendo o nosso coração, tendo compaixão deles, como Jesus diz, perdoai-lhes, Pai, perdoai-lhes, Pai. Eles não sabem o que fazem, estão fazendo para si mesmo, não é? A infelicidade, que à primeira vista parece imerecida, nós temos compaixão, devemos ter pelo sofrimento, compaixão e piedade pelo sofrimento alheio. Mas aquilo que nós não entendemos, essas anomalias, devemos orar, confiar em Deus e pedir para que Ele cumpra essa sua expiação com obediência e resignação. A infelicidade que à primeira vista parece imerecida tem, pois, sua razão de ser, e aquele que sofre pode sempre dizer, perdoai-me, Senhor, porque pequei. Perdoai-me, Senhor, porque pequei. Desculpem. Muito bem. Com isso, nós comentamos o item 6 das causas anteriores das aflições. Por hoje é só, meus amigos. Que Deus os abençoe, agora e sempre. Que possamos fazer as nossas vibrações para que possamos raciocinar em torno do que nos acontece no dia a dia e vibrar pela paz mundial, pelos criminosos, pelos corruptos, pelas pessoas de má vida. Vamos já começar a treinar para ter a compaixão e a piedade pelo sofrimento alheio. Senhor, vibramos para que, nesse Natal, possa os nossos corações ser atingidos pelos nossos sentimentos
e despertar em nós o altruísmo. As nossas mesas fartas, que possamos também pensar nas mesas daqueles que não têm o que comer. Nós oramos e pedimos a Deus para que essas almas generosas, para que essas entidades filantrópicas possam, nós que não temos condições muitas vezes de sair à rua para atender as multidões de sofrimentos, podemos doar e ajudar as entidades filantrópicas. Então, Senhor Jesus, nos abençoe, que possamos estar nessa vibração de Natal, de conciliação, de amor, de entendimento, de compreensão. Obrigado, Senhor, por mais um dia em que estudamos o Teu Evangelho. E amanhã nos abençoe para que possamos aqui estarmos continuando esse trabalho de amor e de carinho. Obrigado, Jesus. Que assim seja. Graças a Deus. É isso aí, meus amigos. Um grande abraço. E amanhã estaremos aqui novamente estudando, porque aquele que faz as palestras aprende mais porque vai às pesquisas. E nós somos criaturas falhas. Por isso que agradecemos a presença de vocês, dos encarnados e dos desencarnados. Esse estímulo em vocês assistirem e juntos fazemos esse trabalho de amor, de união, de paz. Um grande abraço, fiquem com Deus e até amanhã.